A nova promotora federal de Distrito Leste da Virgínia, responsável pela acusação contra James Comey, ex-diretor do FBI, compareceu sozinha ao tribunal na primeira audiência criminal do caso. Nenhum outro membro da equipe a acompanhou. Em vez de dizer que o gabinete dela a isolou, é mais correto afirmar que ela mesma acabou isolando o próprio escritório da promotoria, e ninguém quis estar ao lado dela naquela ocasião. É importante destacar o quanto essa situação é incomum. Normalmente, o promotor público dos Estados Unidos em um distrito, e, neste caso, estamos falando do Distrito Leste da Virgínia, um dos escritórios mais influentes do país, participa de uma audiência inicial desse tipo cercado por outros integrantes da equipe. É praticamente inédito que o procurador-chefe apareça sozinho em uma primeira audiência criminal. Ainda mais surpreendente foi ela surgir sem nenhum advogado do próprio gabinete para acompanhá-la. Presume-se que, sendo a procuradora-chefe do distrito, as pessoas quisessem estar ao seu lado, afinal, é ela quem ocupa o cargo mais alto. Em situações assim, é comum que jovens advogados se interessem em participar, buscando experiência e visibilidade, mas naquele dia ninguém do escritório quis ser visto junto dela. Mesmo que a promotora não fosse a procuradora principal, seria natural que um promotor federal comparecesse a uma audiência desse porte com uma equipe de apoio, levando arquivos, documentos e reforçando a imagem de força e preparo. No entanto, a nova procuradora dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia, nomeada diretamente por Donald Trump após a demissão de um promotor de carreira, o republicano de longa data Eric Sabert, também escolhido anteriormente por Trump, apareceu completamente desacompanhada. No lugar dele, Trump trouxe Lindsey Hooligan. Sua experiência profissional é, ao que tudo indica, na área de seguros, sim histórico de atuação como promotora federal em um tribunal federal. Ou seja, ela não tem experiência em processos criminais. Não há indícios de que tenha atuado em julgamentos e aparentemente nem mesmo possui licença para advogar na Virgínia, embora promotores federais consigam contornar essa exigência em alguns casos. Ainda assim, trata-se de algo fora do padrão, pois é muito raro um promotor federal não ser habilitado no estado onde atua. Assim que a audiência começou, o juiz demonstrou estranhamento e questionou a promotora. Estou confuso. Por que a acusação está apresentada dessa maneira? Como é possível que existam várias acusações que parecem idênticas? O que exatamente estou analisando aqui? O documento em questão tinha apenas 2 páginas e sequer detalhava os fatos que embasavam as acusações. Era apenas uma referência breve, sem apresentar as alegações de forma consistente. Esse ponto chama a atenção para a fragilidade do caso. Sabe-se que o grande júri rejeitou uma das 3 acusações apresentadas e as 2 que permaneceram só foram aceitas por uma margem apertada. Acredita-se que 14 dos 23 jurados consideraram que havia argumentos mínimos para levar o caso à fase seguinte, permitindo que a denúncia fosse formalizada. Vale lembrar que em uma sessão de grande júri, o juiz não está presente, assim como não há advogados de defesa ou representantes do outro lado para contestar as alegações. Isso, em um caso como este, facilita a apresentação de versões parciais, especialmente quando os argumentos se baseiam em interpretações equivocadas. Um exemplo disso é o boato originado a partir de um comentário do senador Ted Cruz, que sugeriu que James Comey teria autorizado um vazamento de informações para o Wall Street Journal no início do governo Trump. Na verdade, Cruz formulou mal a pergunta. Ele questionou se Comey tinha conhecimento do vazamento e se o havia autorizado. Ao que Comey respondeu, eu não autorizei. O ex-diretor do FBI sabia do episódio apenas depois que a matéria foi publicada, quando um subordinado lhe contou o ocorrido. Esse fato sempre foi de conhecimento público e posteriormente foi confirmado por outros funcionários do FBI em um relatório do gabinete do inspetor-geral. Diante disso, fica a dúvida sobre o que exatamente foi apresentado ao grande júri. Qual foi a versão levada aos jurados? A impressão é de que a promotoria provavelmente não expôs o outro lado da história, apesar da obrigação legal de não esconder provas que possam beneficiar a defesa, conhecidas como material exculpatório de Brady. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que a principal testemunha da acusação seria Andy McCabe, ex-integrante do FBI que trabalhou diretamente com Comey. Andy já declarou que Comey não autorizou nenhum vazamento, apenas foi informado depois dos acontecimentos. Se essa informação foi repassada de forma clara ao grande júri, é difícil imaginar como a promotoria conseguiu sustentar a acusação. Foi justamente por esse motivo que Eric Sabert decidiu não apresentar a acusação.
o ex-promotor federal republicano deixou claro que não havia base suficiente para prosseguir. Esse é um ponto importante. Na avaliação dele, não havia elementos consistentes no caso. E quem é, afinal, Lindsay Halligan? Ela já participou como finalista em concurso de beleza e atuou como advogada especializada em seguros. Tem 36 anos. Esse é o contexto de sua trajetória. Ela é a mesma pessoa que Donald Trump indicou para cargos estratégicos, inclusive em processos de revisão de políticas culturais, e que, certa vez, questionou a abordagem do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana do Smithsonian. Segundo ela, há muita ênfase na escravidão no Museu Afro-Americano. Por que eles falam tanto sobre escravidão? Em uma visita pessoal aos museus, Halligan declarou ter notado que considerou uma exagerada atenção ao tema, afirmando que, em sua opinião, deveria haver mais destaque para os avanços já conquistados ao longo do tempo. Na sequência, foi ouvido Harry Litman, ex-promotor federal de destaque no Distrito Leste da Pensilvânia e também ex-ocupante de um importante cargo no sistema judiciário do Maine. Ele comentou: "É inacreditável. Um dia realmente sombrio, em que o Departamento de Justiça decidiu apresentar uma acusação partindo de uma ordem do presidente contra alguém visto como seu adversário, aparentemente sem provas suficientes. Isso coloca todo o departamento em crise." Litman explicou que no Distrito Leste da Virgínia é impensável permitir que um novo procurador dos Estados Unidos se apresente sozinho em uma audiência desse porte. Ele disse não saber como Halligan tentou convencer alguém a acompanhá-la, mas destacou que a situação revela o clima de desconforto dentro do escritório. Um dia antes, promotores veteranos e respeitados do próprio departamento haviam assinado um memorando interno afirmando que não existe caso para ser levado adiante. Mesmo assim, segundo ele, a decisão acabou sendo imposta pela liderança superior, seguindo determinação direta do presidente, que encaminhou a ação por meio de uma procuradora sem experiência prática em grandes júris. Para Litman, sob a ótica da corrupção institucional, a escolha do Departamento de Justiça foi das mais problemáticas. Ele acrescentou que, em sua experiência como promotor federal, jamais entraria sozinho em um tribunal para uma audiência desse nível, algo que considera revelador da fragilidade do processo. Na avaliação dele, Halligan terá de conduzir o caso, mas dificilmente alguém sem histórico em julgamentos criminais federais conseguiria levar adiante uma ação tão complexa, especialmente enfrentando Pat Fitzgerald, considerado um dos melhores promotores e advogados de defesa dos Estados Unidos. Ele observou que, em uma situação assim, eles derrubariam a estratégia dela repetidas vezes. Lembrou que já houve casos em que o Departamento de Justiça precisou recorrer a medidas extraordinárias, como no episódio Adams, quando a área de integridade pública foi pressionada a assinar uma moção de arquivamento. Aqui, porém, não se trata de arquivar o caso, mas de apresentar uma acusação que, segundo ele, coloca a reputação profissional da procuradora em risco. Ela está em uma encruzilhada. Usando a expressão para descrever a posição delicada de Halligan, que decidiu seguir adiante mesmo com os sinais de que as acusações não se sustentam. Ele ressaltou que a juíza encarregada, Teresa Nakemanoff, conhecida por sua postura rigorosa, formação sólida em defesa e atenção aos detalhes, poderia, com base em diversas interpretações jurídicas, simplesmente anular a acusação ou até mesmo aplicar sanções diretas à procuradora caso entenda que a denúncia não apresenta fundamentos adequados. Essa situação pode significar o fim de uma carreira. A pergunta imediata é: haverá destituição já na próxima semana? Quem, se é que alguém, vai comparecer ao grande júri, que normalmente atua de forma sigilosa, mas que neste caso poderia ser acompanhado pelo país inteiro em audiência pública? O que se percebe é que, dentro daquele escritório onde trabalhei, um ambiente discreto, mas de decisões firmes, não existe sequer uma pessoa disposta a se apresentar ao lado dela apenas para entregar a acusação a um juiz. E é exatamente isso que se faz em um caso assim. Trata-se de uma crise concreta, e é provável que ela esteja tentando lidar com essa pressão. Ainda assim, ela aparece como a figura central dessa disputa, aquela que recebeu a orientação. Você precisa violar seu dever principal como promotora. Eu sei que não há um caso, mas você deve seguir adiante mesmo assim. Não há tipo de pressão mais intensa para forçar promotores federais a agir contra sua própria avaliação técnica. Essa é a essência do impasse. Tenho refletido sobre isso em transmissões anteriores, tentando não minimizar a gravidade. Estamos diante de um cenário que muitos descrevem como um fundo do poço institucional. E, nesse contexto,
as chances de uma derrota vexatória parecem altas, a ponto de ser possível que o processo seja arquivado antes mesmo de chegar a julgamento. Para muitos, no Distrito Leste da Virgínia, a promotoria está em clara desvantagem. Ao que tudo indica, não existe dentro daquele escritório, que conta com profissionais altamente qualificados, alguém disposto a assumir essa tarefa, mesmo com a estrutura e a força que o grande júri poderia oferecer. Uma coisa é quando alguém de forma proativa toma a iniciativa de participar. Outra, bem diferente, é quando todos se mantêm firmes e ninguém aceita o convite. Todd Blanche, ex-militar que atuou no sul de Nova York, surge como um possível candidato a intervir, mas quem quer que aceite estará, inevitavelmente, colocando sua própria licença profissional em risco. Para quem acompanha agora, pode parecer um processo enfadonho, mas justamente por isso ele revela o quão frágil é essa acusação. Existem no máximo duas teorias sobre o que a promotoria tenta sustentar, mas ambas apresentam problemas sérios de materialidade e levantam questionamentos sobre a acusação seletiva. Em outras palavras, o risco de fracasso está presente em cada etapa. Essa situação carrega todos os sinais de um desastre jurídico. E embora eu não queira fazer previsões precipitadas, é impossível ignorar a gravidade. É como se estivéssemos diante de uma ordem direta vinda do topo, algo que lembra práticas autoritárias. Faça isso mesmo sabendo que não há provas suficientes. Essa imposição coloca todo o Departamento de Justiça sob risco de sofrer uma humilhação pública. Por último, agora, deixando de lado qualquer viés ou político, fica a reflexão. Se este realmente fosse um caso forte, por que Donald Trump, que já contratou grandes escritórios de advocacia em outras ações e conhece advogados de alto nível em todo o país, conseguiu apenas um profissional de 36 anos sem nenhuma experiência em promotoria federal, nem mesmo como estagiário, muito menos como promotor de linha, alguém que jamais atuou em um tribunal federal, para assinar a acusação? E se o caso fosse tão robusto, por que nenhum outro promotor se voluntariou para comparecer ao tribunal na sexta-feira e defender publicamente a denúncia? Em situações promissoras, esse tipo de audiência costuma ser visto como uma oportunidade de destaque para a carreira. Por último, por que Eric Sebert, ex-promotor federal de prestígio no próprio Distrito Leste da Virgínia e republicano, depois de ser praticamente forçado a se afastar, decidiu redigir um memorando interno afirmando que não havia fatos suficientes para sustentar a acusação? Esse é um ponto final importante para se considerar. Isso é algo maior do que este processo específico, porque agora o Distrito Leste da Virgínia, que tradicionalmente é reconhecido por sua forte atuação em casos de combate ao terrorismo, investigações de integridade pública e processos contra espiões, devido à proximidade com Washington, está sendo conduzido por alguém sem experiência como promotor. Pense no risco que isso representa para outros processos que realmente tenham mérito, pois, de certo modo, esse distrito foi praticamente paralisado. O mesmo aconteceu, em boa medida, com o Ministério Público do Distrito de Nova Jersey, onde Alina Habba atua. Além disso, há pessoas alinhadas a Trump em outros estados em posições semelhantes. Imagine ser um agente do FBI chamado para depor em algum desses casos, você poderia se ver em uma situação extremamente delicada, temendo ser acusado de falso testemunho e colocado em posições quase impossíveis. Por isso, deixe de lado qualquer preferência partidária, seja você democrata, republicano ou independente, e olhe para isso apenas com o senso comum. O único advogado que aceitaram para conduzir um caso desse porte é um homem de 36 anos que jamais atuou como promotor público. Para mim, tudo se resume a esse ponto. Mas, Harry, eu deixo a palavra final com você. Bem, é exatamente isso, mas a situação ainda é mais grave. Você mencionou que é difícil encontrar um advogado, mas veja, em casos civis de difamação envolvendo Trump, por exemplo, sempre existe alguém disposto a fazer um trabalho arriscado. Aqui, entretanto, estamos falando de processos criminais. A Constituição, sem falar no manual interno do Departamento de Justiça, é clara logo no início: você não pode fazer isso. Mesmo assim, surgiu esse documento explosivo. Como você disse, a maneira como isso vai se desenrolar é incerta, mas acredito que acontecerá. E agora, temos alguém totalmente inexperiente, que não sabe sequer diferenciar com precisão o papel da acusação e da defesa, ficando sujeito a punições sérias que podem encerrar sua carreira nesse distrito.
Isso revela um quadro de quebra de deveres profissionais e de distorção das responsabilidades de todos os envolvidos, algo que, ao que tudo indica, tende a se agravar, e não foi apenas ele. A primeira assistente também afirmou: não existe caso aqui. Ela acabou sendo demitida hoje. Ou seja, não é apenas uma questão de não dizer a coisa certa, basta contrariar a linha de pensamento dominante para ser afastado. Essa assistente é uma prova viva de que não há um caso sólido. Além disso, as insinuações acabam circulando antes mesmo de se respeitar as regras básicas. Pela norma, não se deve revelar o nome de quem é alvo de uma investigação, justamente para evitar prejuízo a um possível inocente. Ainda assim, tudo indica que essa divulgação fez parte da estratégia da acusação. No entanto, achei que ele se portou bem em sua declaração e, no geral, deverá ser uma testemunha difícil de enfrentar. Em contrapartida, eles podem convocar altos funcionários do Departamento de Justiça. É provável que haja um embate intenso. Há quem queira a presença de Bond, ou de quem originalmente orientou como agir, enquanto outros defendem ouvir o novo procurador dos Estados Unidos. De toda forma, eles já expuseram publicamente o que chamam de grande mancha de Comey. A partir daqui, tudo indica que o caminho será cada vez mais complicado para eles. Este episódio revela como sistemas de justiça, mesmo em democracias consolidadas, podem se tornar palco de disputas que extrapolam a lei e entram no campo da pressão política. Um simples cargo ocupado por alguém sem experiência suficiente gera uma reação em cadeia. Agentes federais temem represálias, advogados se dividem entre dever ético e conveniências, e decisões administrativas ganham peso de escândalo. A exposição pública de investigações, antes mesmo de haver provas sólidas, questiona a fronteira entre transparência e sensacionalismo. Quando as regras são ignoradas ou manipuladas, cada movimento se torna combustível para desconfiança e polarização. O caso não é apenas sobre um promotor inexperiente. É sobre como instituições inteiras podem ser testadas quando o poder, a pressa e a pressão se misturam em uma só narrativa. A história ensina que integridade institucional depende menos de cargos e mais de princípios firmes. Colocar alguém sem preparo em posição crítica pode parecer apenas um erro administrativo, mas abre brechas para manobras, suspeitas e decisões que afetam vidas e carreiras. O episódio reforça a importância de critérios técnicos, transparência e respeito às normas processuais, independentemente de partidos ou interesses momentâneos. Em qualquer país, quando a justiça é usada como arma política, todos perdem. Agentes do governo, advogados, réus e a sociedade que depende de decisões imparciais. A lição é clara. A lei deve ser maior que os protagonistas e a credibilidade do sistema só se mantém quando o mérito dos casos prevalece sobre disputas de poder. Agora me diz, se você fosse um agente do FBI convocado para esse caso, qual seria a sua maior preocupação? Na sua opinião, a exposição precoce de investigações ajuda a transparência ou apenas enfraquece a justiça? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Gostou dessa análise dos bastidores jurídicos? Deixe o seu like, compartilhe a sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para acompanhar cada reviravolta dessa e de outras histórias que desafiam a justiça.